Música
levar para ter tudo aquilo que vão aprender na escola. E os professores deviam procurar mecanismo para poder passar, então, essa mesma informação às crianças. A senhora professora também partilha da mesma opinião que as escolas cá em Angola dificilmente tocam em assuntos ligados à importância dos direitos das crianças com as mesmas? Bem, eu até seria um pouquinho mais radical e tirava a palavra dificilmente. É que não se toca mesmo. Fora o dia da celebração, né? Temos normalmente aquele momento de reflexão, aquelas atividades que todos nós conhecemos, mas falar diretamente dos direitos das crianças, isso não acontece. Que é uma coisa também muito negativa mesmo. Não digo nas classes da iniciação até a quarta classe, que não dão ainda a disciplina de educação moral e cívica, mas a partir da quinta, eu acho que devia, pelo menos nos manuais, ter uma unidade a se tratar desse tema. Não querendo culpabilizar ninguém, mas na vossa opinião, de quem é a responsabilidade, nas escolas, claro, de quem é a responsabilidade de passar ou ensinar as crianças sobre os mesmos direitos? Ou seja, formulando bem a pergunta, já que nos manuais de moral e cívica não há assuntos ligados aos direitos das crianças, não seria melhor que os professores, na elaboração das aulas, colocassem de vez em quando a temática direitos das crianças? Bem, como professora de uma forma muito particular, quando se trata dos objetivos, né? Estamos a falar dos objetivos educativos, é claro que a professora passa, mas fica complicado porque nós trabalhamos com programas. E quando nós passamos algo que não tem nada a ver com o programa, não estamos a violar a lei, mas estamos a nos comprometer. Porque nós podemos passar o direito da criança e nós sabemos que tem aquelas crianças imperativas que têm a liberdade de expressão em casa. Pode ser que a criança vai levar uma informação que não caia bem aos pais. Eu, por exemplo, se disser que dar uma chapada é violência, eu tenho que explicar o porquê e saber o porquê que às vezes o papá ou a mamã dá uma palmadinha. Mas se o aluno não souber levar a informação completa para o pai, vai dizer, não, o papá se me bateu, vou queixar a polícia. Aí já há um choque entre carregado e professor. Então passamos daquela forma superficial aquilo que podemos, de uma forma limitada, porque não temos base onde nos apegar. Já se tivesse uma unidade num dos manuais, nós saberíamos como nos defender, como justificar o porquê daquele tema. Tem alguma coisa a crescer? Olha, não tenho muito a crescer, porque eu acredito que o professor é um ser criativo, capaz de dinamizar uma aula, e dentro da aula existem aqueles momentos lúdicos em que nós podemos criar muitas dinâmicas para assim as crianças poderem aprender mais de forma entretida. Sim, de forma entretida, se assim posso dizer. Como a professora já havia dito, eles obedecem a um programa. Sim. E que este mesmo programa vem, acredito eu, que vem o tipo de aulas que eles podem dar. E nesta mesma senda, eles ao darem sobre os direitos das crianças, estariam a violar aquilo que é o programa que lhes é dado. Então, nessa parte, acredito que já não é culpa dos professores, mas sim, acredito que pode ser culpa do Ministério o sistema de ensino, que ainda não olha muito para aquilo que são os direitos das crianças, o que já é um pouquinho controverso para o nosso país. Eu acredito que devia se tocar mais nesse assunto, não simplesmente de forma superficial, mas aprofundada. Sim, porque muitas vezes as crianças dizem direito das crianças, mas há vezes em que nem as crianças conhecem os seus verdadeiros direitos. Nem os deveres. Nem os deveres. O que deixa meio paralelo, sim. Bom, pulando isso, queria saber também por parte da senhora professora, como a senhora avalia o cumprimento dos direitos humanos em Angola? De uma forma geral, primeiro. Tivemos que ter uma margem de 0 a 100. Eu acho que estamos por aí
Sinceramente falando, se devemos fazer uma análise geral, né, em todos os aspectos, eu acho que não passamos dos 30% a 40%. Dizer assim, Dizer assim. por quê? Bem, a nossa sociedade, ou né, os nossos gestores, ou os nossos dirigentes, muito particularmente falando, já mostraram que quando eles querem, fazem. E há coisas que não são cumpridas por justificativas inaceitáveis. Por exemplo, nós tivemos que ir para estamos a falar da criança, tivemos que ir para uma pediatria para atendimento. As condições nas escolas. É inaceitável, o nosso país é rico, não estamos a saber explorar. É inaceitável ver crianças fora do currículo escolar a zungarem com tomate e cebola. É inaceitável ver crianças na porta da padaria a pedir. Então, de uma forma geral, são essas coisinhas que... E falando propriamente dos alunos que estão matriculados, estão dentro do ensino e aprendizagem, eu sou exemplo disso. Tem alunos que vêm sem lanche, tem alunos que até hoje não têm cédula, tem alunos que sofrem violência. Então, são vários aspectos. Tem alunos que não têm material didático, caderno, tem alunos que, prontos, vêm de chinela para a escola, tem alunos que não têm bata, e as expectativas são muitas. Ou os pais não têm condições, ou o pai não comprou, ou não vive com o pai, vive com a avó, o pai já é falecido ou a mãe. Então, são vários aspectos que fica complicado. Mas são aspectos que eu acredito que, se esses direitos se fizessem valer, se tivesse uma instituição, pelo menos provincial, responsável por essas questões, eu acho que pelo menos minimizaria um bocadinho esses aspectos. Um outro aspecto que eu acho muito importante é que o Ministério da Educação devia, pelo menos, ver, que eu toco sempre quando tenho possibilidade, e eu acompanho, né, nos outros países, é a presença de um assistente social. Toda e qualquer dificuldade, todo e qualquer problema que uma criança apresenta, toda a escola deveria ter um assistente social. O assistente social é aquele que acompanha diretamente a vida da criança fora da instituição. Porque o professor está tudo bem, o professor tem contato com o aluno dentro da escola. O que nos cabe é apenas passar aspectos instrutivos e educativos. Mas quando uma criança vem com uma mancha e dizer que o papai que bateu, ou quando a criança vem e não interage com os alunos, apresenta esses aspectos, cabe ao assistente social. É o assistente social que pega a criança, vai de encontro com os pais, é o assistente social que tem a autonomia, a autoridade, se for caso de violência, ir às autoridades, abrir o processo, não o professor. Então, acho que do Ministério do Governo devia fazer um bocadinho mais, porque parece coisa de um bicho de sete cabeças, mas que no fundo é uma coisa que, se nós conseguirmos, nós podemos realizar sim. Bom, acabou-se de juntar agora no nosso painel a representante do INAC. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda ao nosso painel. Estamos a falar sobre o cumprimento dos direitos das crianças em Angola. E a senhora Jamila acabou de tocar num ponto muito importante, tem que ver com o papel do assistente social na vida das crianças. No nosso país, Angola, hoje em dia, há muitos formados na assistência social, nessa área de assistência social. Uhum. O que falta, então, para poder se implementar um assistente social nas escolas, de modo a acompanhar a vida das crianças? Bem, o que falta eu não sei, mas eu acredito que as instituições privadas têm. Não sei o que se passa com as escolas estatais. Não consigo responder, mas sei que pelo menos tenho conhecimento que algumas escolas privadas têm, e até porque faz parte do currículo ou regulamento das próprias instituições. Porque muitas vezes, não querendo, Ana Valéria, a pergunta é a mesma. Qual é a avaliação que a Ana Valéria faz sobre o cumprimento dos direitos das crianças em Angola? Olha, fazendo uma breve avaliação, eu acredito que nós ainda estamos a um passo atrás, porque temos mais coisas bonitas no papel e
poucas colocadas em prática, porque ainda vê-se muitos direitos das crianças a serem investigados, como o primeiro, a esperança à vida. Muitas crianças que estão no estado de vulnerabilidade, eu posso assim dizer que psicologicamente aquela criança já está morta, porque não goza daquilo que são os seus direitos. Em primeiro lugar, estamos aqui a falar do lazer, alimentação, o que aqui já se vê um caso muito, como é que eu posso explicar? Muito conturbado. Uma criança que não se alimentar devidamente, é claro que não vai assimilar. Por exemplo, na escola, como a professora já havia dito, crianças que vêm com chinelo, crianças que não vêm com lanche, e na sua maioria ela não sabendo daquilo que são os seus direitos, simplesmente vai culpar o pai. Enquanto que é uma coisa que pelo menos algumas instituições públicas deviam tomar nota é que precisam de merenda. Uma merenda que nenhuma criança precisa pagar. A escola por si só é quem faz chegar a alimentação àquelas crianças. Não querendo cortar, eu me lembro muito bem quando eu fazia a sexta, quinta, a escola onde eu estudava dava merenda a todas as crianças. Sim, algumas escolas têm esse regime, mas, por exemplo, aqui no Lubito, quantas escolas fazem isso? Temos a escola 27 de março, isso não existe. Podemos ir para a escola Jardim, também não existe. Então, o que é que nós devemos fazer? De uma forma a não culpar muito aquilo que são os deveres que o Estado tem para com as crianças, temos aqui, por exemplo, a comunicação social, que é um mediador entre a realidade e a comunidade. Com a comunicação social, nós podemos advocar aquilo que são as necessidades da mesma comunidade. Porque nós, como jornalista, nas vestes de jornalista, assim posso dizer que nós um, temos um peso, porque somos a mídia. Dizem hoje é o quarto poder. Sim, o quarto poder. Aquilo que nós vamos advocar de forma árdua e contínua, nós podemos sim definir algumas necessidades que a comunidade passa. Então, acredito que é importante velarmos mais por este lado, porque se nós esperarmos sempre aquilo que o governo vai fazer, nunca vamos desenvolver, acredita, nunca vamos desenvolver. É isso, Ana Valéria. Penso que penso que a Amélia já está para e passo do que estamos a abordar. Então vou. Epa, cheguei um pouco atrasada. Sim. Eu acho que não ouvi bem o princípio. Mas estamos aqui a falar sobre o cumprimento dos direitos das crianças em Angola. Não? Então eu queria saber por parte da Amélia, do seu ponto de vista, como é que tem sido, como avalia o cumprimento dos direitos humanos cá em Angola? Acho que o que a colega falou, eu também vou só acrescentar. Eu acho que o direito das crianças aqui em Angola, como é que poderia ser? O que a colega falou, tinha que ser mais ou menos tratável, tá vendo? Conforme nós estamos a ver, eu acho que não deveria ser conforme está se Colocar em prática. Sim, conforme está se colocar em prática. Não deveria. Acho que deveria ser de uma forma diferente, porque há papais que não conseguem fazer a importância do direito das crianças. Não sei se é porque é falta de consciencialização, obrigado. Ou então, não sei se é mesmo por falta de condições, por causa dessas nossas crianças. É mesmo uma coisa complicada. Sim, e a Valéria, voltando na Valéria, a Valéria tocou aqui na importância de um comunicólogo, de um jornalista, advocar as causas sociais, ou seja, relativamente aos direitos das crianças. Mas, depois de advocar essas causas, de quem será tirada a responsabilidade, ou a tirada a responsabilidade? É bem sabido que tudo aquilo que nós tratamos com a comunidade, nós advogamos e claro que vamos advocar para que os órgãos de direitos possam assim tomar nota e conhecimento daquilo que a comunidade esteja a passar.
porque nós viemos aqui para dar voz aos sem voz, tá vendo? Então é complicado nós tomarmos atitude por si só. Nós simplesmente colocamos o produto e o governo fará uso do mesmo produto. Ok. Agora, essa pergunta é direcionada mesmo à Amélia, por trabalhar com crianças, visto que trabalha no INAC. Então, eu gostaria de saber, por parte da Amélia, o que o INAC tem feito para que os direitos das crianças sejam promovidos? Quais são as ações, as atitudes que o INAC tem feito para que os direitos das crianças sejam uma realidade? As crianças possam viver esse direito. O que o INAC tem feito? O INAC tem feito a recolha das crianças, tem atendido as condições que nós vimos pelas crianças também. Temos os brinquedos nas crianças, os pequenos almoços nas crianças e aquela coisa toda que estamos com as crianças. Depois, quando vemos que já não coisa, vamos encaminhar aí no coisa, ali no abrigo, não, aí nos guiatos, aí nas irmãs, vamos encaminhar aí os guiatos. Depois, guiatos aí. Por dia, a INAC recebe muitos casos de violação dos direitos das crianças. Quantos por cento, assim, por dia? A INAC recebe? Depende. Por dia pode haver aí uns 5, uns 10 casos de violação. Uns 3, depende só, diariamente. Depende. Não cortando aquilo que a Amélia está a dizer, eu acredito que, sendo Angola um país rico, nós devíamos lutar para promover o desenvolvimento sustentável e não assistencialista. Por quê? Exatamente. Porque nós, dando almoço e brinquedo às crianças, não estamos a ajudar a melhorar o país. Não. Porque nós temos que procurar algumas estratégias para que as crianças ou os familiares das crianças possam prosseguir com aquilo que o INAC ou outro órgão de direito possa fazer, não a ajudar as famílias a depender. Porque se amanhã o INAC não dá, como é que elas ficarão? Então, sim, eu acredito que nós devíamos velar mais para o desenvolvimento sustentável, capacitar as famílias para assim poderem se autossustentar. Cortando um pouquinho. Posso? Sim, por favor. Eu gostaria só de saber, né, pela questão do INAC, qual é o modelo do vosso trabalho? Pelo que eu entendi aqui, vocês recolhem as crianças por um tempo determinado, né? Não sei mais ou menos por quanto tempo ficam com uma criança, que é para depois dar aos gaiatos. Não sei. Mas também não vejo assim tanta força por parte do INAC, porque é uma instituição reconhecida. Eu acho que se apresentassem projetos mais completos, eu acho que batendo, tem-se dito, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que cura. Se o INAC, por exemplo, apresentasse um projeto de criar uma creche para recolher essas crianças que muitas das vezes perdem uma creche, depois passa para o ensino primário. Não vamos falar de ensino universitário, mas que pelo menos tivessem ou acompanhassem, né? Criança que pelo menos a mãe morreu no parto ou que apanhassem qualquer coisa. Tivessem a creche, tivessem as oficinas, né? Como são chamadas, ou aquelas ocupações, período da tarde, e depois tivesse convênio com alguma universidade, nem que fosse estatal. Acho que pelo menos seria um apoio mais sustentável. E acredito que o governo, com esse projeto apresentado, acho que não negaria apoios. Certo. Apoios na questão da formação. Sim. E depois elas só irem ter padrinhos, padrinhos de instituições. Temos aí os armazéns, dando cesta básica. Porque receber uma criança para 6 meses, depois entregar, muitas das vezes os gaiatos entregam para famílias. Será que nessas famílias também as crianças são bem recebidas? São bem criadas? Nem todas são bem criadas.
É por aí. Porque aí nesse meio a criança ainda mesmo que foge, eu não quero ficar aí. Por Falei, algum não, você motivo. tu pegas a criança, leva passando, o dia seguinte a criança fugiu, você viu lá, aquela criança fugiu, está parada no oceano, por exemplo, está parada no 17 de março, está parada aí no coisa, aí em Bengala, aí ao lado do nosso super. É complicado, mas fugiu como há crianças que estão tipo em forma de pactos, tá vendo? Nós temos assim também aquela coisa, recolhemos, né? Mas também conforme está a situação, yeah. Mas uma pausa. Vou só ler aqui agora os comentários dos nossos internautas. Bom, primeiramente agradecer a todos que estão acompanhando o nosso debate a partir da página da Umunga. Dicla da Graça escreve para nós: a criança tem direito à proteção da sociedade e do Estado, com vista ao seu desenvolvimento integral, e quando estes direitos não são cumpridos, compromete o desenvolvimento dos mesmos. É necessário levarmos temas como estes em debate para assim mudarmos o paradigma da nossa sociedade no que toca aos direitos das crianças. Um bem-aja ao Munga pela iniciativa. Esther Cosme comenta: o grande problema é que o povo só é visto em tempo de campanha eleitoral. Só se toca nesse tipo de tema quando lhes convém e simplesmente cumprir a formalidade social. Isso é bem verdade. Papo, Isso é real. Concordo. Papo Seco Songua: todos os santos dias, direitos das crianças são violados. Os 11 direitos ninguém cumpre. Bom trabalho para o Munga e um abraço para o meu irmão Bota. Bem, obrigada a todos que deixaram os seus comentários na página da Umunga. Vão interagindo, tirando suas dúvidas e tudo quanto vocês precisarem de esclarecimento. Bom, a professora Jamila tocou aqui num ponto muito importante sobre a criação de projetos mais fiáveis ou mais sólidos. Sim, de modo ao invés de ser uma coisa momentânea, de tirar a criança, dar comida, depois levar num abrigo, se fosse algo mais sólido, que tivesse o fim último de proteger a criança de verdade. E eu gostaria, né, de saber por parte da Amélia quais são os projetos Do INAC. Sim, projetos. Projeto do INAC, consoante a criança. Sim, consoante a criança. É ver a criança bem estável. A criança tem que estar bem estável e estar formada. Fora O projeto é formar uma criança. A criança está bem formada, bem educada, está bem preparada, que é para amanhã ter um bom emprego, enfim, uma boa educação. Eu ainda partilho da mesma ideia com a professora Jamila. Acredito que seria mais fácil o INAC criar um projeto para que assim não se possa ver os direitos das crianças postergados, principalmente o direito da educação, que é primordial na vida de um ser humano. Sim, em primeiro lugar. Sim, e aqui em Angola nós vimos que esse direito está a ser muito violado, porque numa rua nós podemos encontrar 10 a 15 crianças em estado de vulnerabilidade, porque é inadmissível eu que estou a sair pelo menos de uma padaria, encontrar uma criança ao lado a pedir esmola. Então, coloca aquele ponto de interrogação na minha cabeça. Então, por que existe o Instituto Nacional da Criança? Se nesse momento nós estamos a ver muitas crianças em estado de vulnerabilidade, porque agora estamos a falar de projetos que vão ajudar no desenvolvimento não só da instituição, mas também como da sociedade. Certo. Porque eu, por exemplo, que sou uma mãe que não tenho condições para criar uma criança, o meu primeiro pensamento é colocar a criança a pedir esmola. Por vezes eu mando a criança, ou como se viu um caso, né, de um senhor que matou a filha porque a filha adoece muito. Então, se não é justo. Sim, não é justo, mas ele viu-se na obrigação de fazer aquilo. A filha adoece, nós estamos aqui, nós somos
o senhor viu-se na obrigação de fazer aquilo contando com as suas condições financeiras. Se pelo menos o INAC criasse um projeto, não simplesmente para a educação, mas também para a área da saúde, acredito que ajudaria muitas famílias em estado de vulnerabilidade, porque há pais que nem 500 kwanzas para dar para dar colocar, o filho. sim, o almoço em casa. Agora vamos imaginar colocar uma criança na escola. Vai contar com o dinheiro do táxi, e já é um gasto muito elevado, a alimentação da mesma criança, os materiais didáticos, que antigamente algumas escolas faziam chegar de forma gratuita, que no final do ano as mesmas crianças fizessem chegar à escola. E hoje em dia poucas escolas fazem isso. Estamos a falar com aquelas escolas que têm já um porte muito elevado na sociedade. E agora aquelas escolas que não têm. Aquelas escolas públicas que não têm muita atenção do Estado. Então, Aquelas escolas que não têm muita atenção ao sim, Estado. É um bocadinho complicado nessas escolas que não têm muita atenção ao Estado. sim, por exemplo, também podemos aqui tocar no assunto da educação especial inclusiva. Nós aqui no Lobito constatamos que há um número elevado de crianças especiais, mas não existe o número ideal de escolas para albergar essas mesmas crianças. Exatamente. Então, qual é a função do INAC? Qual é a função do Estado para que essas crianças possam usufruir dos seus direitos e deveres? Bom, Ana Valéria tocou aqui num ponto também muito importante. Eu gostaria de saber também por parte da Amélia. Sim, eu gostaria de saber se essas crianças que são retiradas da rua Sim. para a instituição, se elas depois são reencaminhadas para o ensino escolar. Não, Não? não são encaminhadas ao ensino escolar, porque nós precisamos de saber quem são os filhos dessas meninas. Os pais? Sim, fica um bocadinho complicado nós meter no coisa. Mas depois ensino de. escolar. Depois, Isso mesmo que nós fizemos mesmo é ser pegar, levar pelo abrigo, e levar aí nessas coisas do que é. depois ser reencaminhada Sim, para as respectivas famílias. sim, ligamos para procurar saber quem são as coisas. Depois de ser reencaminhada, o INAC ainda assim acompanha a mesma criança. Sim, temos acompanhado. Bem, é complicado, né? Saber que o INAC não consegue pôr uma criança no ensino porque precisa de saber. Eu acho que aí já é uma tarefa um bocadinho complicada. Porque crianças já, nós, por exemplo, Nós, encontramos para aqui, pôr no ensino, nós temos que coisa. mas fica complicado ter que pôr Temos uma que estar criança. mesmo bem preparada e ver psicologicamente, fisicamente esta própria criança, porque é mesmo crianças que nos dão trabalho. Nós vamos pôr até o ensino, nós podemos pôr, mas nós só ver o estado da criança, nós ficamos assim. Mas nós vamos pôr essa criança no ensino escolar. Será que essa criança, conforme está a fazer, está a se comportar, lá no ensino escolar vai ser como? Então ficamos naquela. Então Desculpa procuramos cortar, investigar. Vamos só terminar. Fica complicado, fica complicado o INAC ter essa posição. Por quê? Porque o Instituto encarrega de proteger a criança. Certo. Porque quando uma criança apresenta vulnerabilidade, eu acho que o INAC tem o direito e obrigação de velar por essa criança. Porque ela está saindo de uma fase menos boa. Então, se o INAC cruzar os braços, é claro que o trabalho vira estaca zero. Daí que eu ainda acho que o INAC, se calhar, não sei, só não tem apoio por esse desleixo. Porque se o INAC apresentasse um projeto, olha, nosso projeto é, pelo menos, tirar crianças da rua, procurar parceiros, padaria, armazéns, procurar padrinhos, Temos o patrocinadores, muitos. Ter convênio com uma clínica. Eu acho que um projeto bem sólido, o INAC seria muito bem abraçado. Porque, claro, a criança precisa. Exato. Então, eu não vou esperar que o pai apareça, já que a criança está na instituição onde eu trabalho,
não vou esperar que o pai apareça dessa criança, porque não vai aparecer, para poder pôr dentro do ensino e aprendizagem. O INAC deve trabalhar com todos os setores, da saúde, educação, procurar professores voluntários que possam, pelo menos à tarde, ir para lá dar aulas ou explicações, trabalhar com hospitais ou clínicas, trabalhar com o Ministério do Registro, fazer um registro depois de averiguar que essa criança não tem familiar nenhum. O INAC tem esse direito, porque a lei vai proteger. Olha, temos uma criança, não tem registro, quais são as burocracias? O INAC conta da burocracia, procura padrinhos, tudo ali dentro. A criança, o INAC, eu acho que deve trabalhar como uma indústria. Então, é complicado quando a criança apresenta criatividade, imperatividade, é um bocadinho complicado. E estamos a desperdiçar talentos. Muitos. E eu discordo a parte que a Amélia diz que ao avaliar uma criança a partir do seu psicológico e físico, poderá perturbar aquilo que é o trabalho do professor na sala de aula. Nós temos ainda no nosso país professores licenciados na área de psicologia, porque eu acredito que é necessário e primordial cada escola pelo menos ter um GAP, nesse caso que é um gabinete de apoio psicopedagógico, para acompanhar aquela mesma criança. Porque o INAC tem o dever de colocar a criança no sistema de ensino. Ao encontrar aquela criança nas condições precárias, é importante encaminhar primeiro para o gabinete de apoio psicopedagógico. Eu acredito que dentro do INAC há esse departamento. Então, neste caso, há um contraditório quando a Amélia diz que fica difícil avaliar essa criança nesses dois aspectos. Porque se há, é claro que elas vão participar nas atividades que aquele mesmo departamento oferecer, e só assim, depois do tempo, notarem que a criança já está apta para entrar no sistema de ensino, poderão encaminhá-la às outras escolas parceiras do INAC. Eu acredito que é assim que funciona, pois não? Certo. Porque eu até, deixa-me só concluir, eu até acredito que se não for o INAC a fazer, quem fará? Ninguém. E por outra, o INAC tem a obrigação, eu acredito que sim, de fazer uma avaliação diagnóstica de toda a criança. E acredito que o INAC trabalha com psicólogo. E quando vai fazer a matrícula desta criança, é o INAC a passar essa informação. Porque é o INAC que está a trazer. Por essa criança, nós encontramos na situação X, nas condições X, então a escola que receber tem que receber a informação vinda do INAC. Porque não é a criança que vai passar essa informação. Não. Daí a importância do INAC ter vários parceiros, psicólogos, professores, sociólogos. Sim, eu penso que a senhora Jamila e a Ana Valéria tocaram num ponto muito importante, que é a questão do INAC trabalhar como se fosse uma indústria. Certo. Ou seja, o INAC precisa ter parceria em todos os setores, seja educação, saúde, justiça, de modo a que todas as crianças que forem atendidas pelo INAC se sintam inclusas em todos os fatores. Certo. Assim, automaticamente estaríamos a defender os direitos das crianças, que é de ter saúde, educação, lazer e tudo isso. Bom, Só para acrescentar até um bocadinho. O nosso país tem condições e o INAC tem toda a oportunidade, toda a chance de, por exemplo, certo? Por exemplo, temos ali um exemplo do antigo INEM, que tinham alunos internos. O INAC pode muito bem criar isso. O INAC pode muito bem trabalhar com o Ministério da Educação e ter projetos de bolsas, pelo menos. Pode até ser um número reduzido, mas projetos de 5 em 5 anos, um grupo de 3 em 3, grupos para a bolsa, tudo isso passa por um projeto bem arquitetado e apresentado. Acredito que é uma forma também de ajudar o governo. Porque se tivermos que esperar que apareça um casal, simpatize com uma criança, tira da rua para depois maltratar, é complicado. Daí o nome do projeto, né, que é o Instituto encarregue dessa situação. a Valéria tem alguma coisa a dizer? Nesta senda, e é algo que muito bate na minha cabeça, onde é que ficam as crianças especiais? Porque eu acredito que Lubito
Algumas das crianças especiais Sim. nós levamos no coisa. Ali na escola especial, em Benguela. Em Benguela, Outras estão aqui no coisa daí da Grace. Não ficam por muito tempo fazendo assim. Outras estão mesmo aí em casas, tem uma casa aí fazendo trabalhos. Psicólogos fazem esse trabalho. sim, nesta senda das crianças com necessidade educativa especial, eu estive aqui a analisar e vi que Lubito é um dos municípios com mais crianças especiais. Certo. E aqui em Benguela temos apenas uma única escola que alberga essas mesmas crianças. As demais escolas são aquelas que têm a necessidade de tirar aquelas crianças de casa para poderem então se enquadrar no sistema de ensino. E será que nessas mesmas escolas, tanto as que albergam e as que sentem a necessidade de proteger essas mesmas crianças, será que o INAC tem um posicionamento de formar os profissionais para lidarem com estas mesmas crianças? Porque eu, se for uma professora e estiver a lidar com essas mesmas crianças, a criança sem a necessidade educativa especial aprende 2 vezes mais rápido com aquela que tem. Porque em 30 minutos aquela criança pode aprender, em 1 hora aquela criança pode aprender. Então, quais são as formas e métodos que o INAC usa para incluir essas crianças? Os métodos que o INAC usa para Sim, incluir essas crianças. Métodos ou estratégias Para essas mesmas crianças que estão ou coisa. com necessidade educativa especial, porque o número de escolas que facilitam o processo delas não é suficiente para albergar todas. Certo. Sim. Então, eu gostaria de saber por parte do INAC, né, quais são as estratégias que utilizam para poder incluir todas as crianças no sistema de ensino. Antes de responder, vou ler agora os comentários, os próximos comentários. Fernanda Bandeira deixa uma pergunta. Devia também constar uma reflexão, uma pergunta. O que nós, enquanto jornalistas, ou seja, a Ana Valéria e professores, professora Jamila, e como simples cidadãos, temos feito para solucionar todos esses aspectos que estamos a debater aqui? Essa pergunta é para todos. Sim. E podemos prosseguir? Ficou a pergunta no ar? Sim. Eu acredito que, respondendo à questão da Fernanda Bandeira, nas vestes de jornalista comunitária, eu acredito que o jornalismo comunitário trabalha com a comunidade e para a comunidade, de forma a não ser o jornalista a trazer simplesmente os problemas da comunidade, quem vem e dá todo aquele produto. Eu, como jornalista comunitária, que tenho que fazer o uso do produto, advogando e fazendo lobby, que é o mais importante, e fazer com que os órgãos de direito possam ter conhecimento daquela situação e tomar nota para dirimir aquela mesma situação. Porque se nós temos a dificuldade, por exemplo, das passadeiras, Sim. Né? Sim, porque há escolas que estão de frente às estradas e há um número elevado de crianças. Exatamente. Por exemplo, eu nas vestes... É complicado. Sim. Volta das passadeiras. Sim, eu nas vestes de jornalista comunitária, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que advocar aquela situação para que assim o Estado possa resolver aquela mesma situação. Então é dessa forma que nós estamos a ajudar para o desenvolvimento sustentável de Angola. Bem, como professora, quando eu recebo a lista dos alunos, a professora não sabe quem é quem. Né? A professora conhece, então logo começa as aulas no momento da avaliação diagnóstica. O primeiro passo, começando pelas instituições, pelas escolas estatais, deveria ser tão logo no ato da matrícula. Esse é um aspecto que eu tenho muito tocado a direção da escola. E não tem sido assim, professora, desculpa. Sim, não tem. Mas as escolas deveriam ter aquelas fichas para preenchimento e saber. Uma ficha com mais detalhes. Uma espécie de anamnese. Sim. Não acontece por quê? Porque muitas das vezes começa pelo facto de quem vai fazer a matrícula da criança, às vezes é o primo,
às vezes é o vizinho, às vezes é o irmão, que também não consegue explicar muito sobre a criança. Primeiro erro das instituições. Mas falando propriamente da criança na sala de aula, já que estamos numa fase de inclusão, eu não posso dizer que não quero esse aluno na minha sala. Estamos a tapar só com a peneira, sinceramente falando. Porque eu tive um caso, tive uma aluna com síndrome de Down, e numa das IFES, eu expliquei aos diretores que eu estava limitada. Estava limitada a partir do momento em que eu não sou formada para trabalhar com aquele tipo de criança. Também não vou dizer que não quero a criança na minha sala de aula. No máximo, o que nós fizemos muitas das vezes como professores é pesquisar como lidar com esse tipo de criança. Eu tive uma criança com síndrome de Down, tenho uma colega que, tenho várias, mas tenho uma específica, tenho um aluno que é muito conhecido na escola, o Cris, e é super imperativo. A professora a dar aulas tem que trancar as janelas, porque ele pula, tem que trancar a porta, porque ele é imperativo, ele não mede. Isso, Ele pula, isso ele foi, sobe isso- em cima das isso carteiras, interrompe. ele grita. E é complicado para o atrasa. desempenho do trabalho da professora. Por quê? Porque eu tenho uma turma de 35 alunos, mas que tenho um que precisa da minha máxima atenção. Então, pelo menos, já que o Estado não tem condições de criar escolas específicas, só temos uma aqui em Benguela, pelo menos tirar dessas escolas, ou para os alunos, ou para os professores que estão a entrar agora no Ministério, ter pelo menos uma formação à parte para esse tipo de criança. Não contando... Deixa-me só concluir, abolimos a exclusão, mas estamos a errar, porque dentro da escola tudo muito bem. Incluímos alunos com uma atenção especial, mas deveria ter mesmo uma sala deles à parte. Não com um número igual ao da sala normal, mas pelo menos uma sala à parte para os trabalhos deles em particular. E naquela hora do intervalo, é normal eles interagirem, mas estamos a falar no processo de aprendizagem. Estas crianças estão a aprender, mas estão a aprender de uma forma ambígua. Porque a professora, na planificação, não está aquele parênteses e essa matéria é para o específico. Nós, na sala de aula, é que temos que fazer aquela magia de criar uma provazinha, uma avaliação para esse tipo de criança. Como é que será essa criança lá mais para frente? Essa criança, pelo menos esse aluno, está agora na 3ª classe, o Cris. E o Mútuo Iaquevela é da iniciação até a 6ª classe. Sim. Como é que será esse aluno a partir da 7ª classe? Da sétima, enfim. É complicado. Então, por isso é que eu digo, nós estamos a tapar o sol. Nem todas as professoras têm a mesma paciência que a professora tem. Então, se são 40 alunos, desculpa, eu vou ficar só mesmo nos 40 alunos, só mesmo a prestar atenção nesse menino complicado, atrasa o meu trabalho, todo dia mesmo, só mesmo nesse menino coisa que é especial, assim não se trabalha, minha irmã. É complicado. Eu acredito que ainda... Nessas condições também, o INAC não pode fazer nada. O que poderia fazer nessas condições é formar também de um outro contributo que é para poder nos ajudar. Sim. Eu acredito... Nós nessas condições também nós não podemos aguardar muita coisa. Podemos aguardar algumas coisas, mas conforme a situação, ou conforme, como é que eu vou dizer, conforme as pessoas querem, nós não estamos hoje até ali. Eu acredito que os professores só encontram uma grande déficit em trabalhar com estas mesmas crianças porque não têm a formação para lidar com as mesmas. Sim. Porque numa sala em que eu vou encontrar pelo menos 40 alunos especiais, nesse caso, tirando os 100, a necessidade educativa especial, fica mais difícil ter o controle dos mesmos. Sim. Porque numa sala de 35 alunos, ou 34 alunos e apenas um único especial, suponhamos que numa sala de 35 alunos estejam 3 especiais. 3 especiais, desculpa. Fica complicado. Por isso que o Estado deve procurar um mecanismo para poder lidar com essas mesmas crianças. Porque nós tirando as crianças e colocando elas numa sala diferente das demais,
já estamos a colocar, já estamos a alavancar com a exclusão social. Porque uma criança dentro da sala com os demais especiais não vai desenvolver, porque aí cada um tem a sua patologia. Certo. Já na sala em que tem também crianças normais, é mais fácil ajudar no desenvolvimento do mesmo, em termos de fala, em termos de comportamento. A nossa divisão tem feito assim. E eu acredito que ainda é errado. A base A mesmo nossa divisão é errada. em colocar pelo menos as crianças de forma separada. Não, nós não estamos a separar as crianças assim especiais para as outras que estão normais. Não, nós estamos. Se for, por exemplo, 3, dessas 3, não ficam todas mesmo assim com as normais. Não, dessas 3 fica as normais e as normais. Depois, noutra sala, tiramos mais uma dessas daí, metemos noutra sala uma que é especial com as outras normal. Noutra sala, pegamos a outra, que é a última, para outras crianças normais. Não sei se... Não sei se aí as 3 sim. Não sei se percebi, mas se eu estiver errada, me faça perceber, por favor. É que fazem do tipo, colocam as crianças especiais numa sala também com crianças sem as necessidades educativas especiais. Certo. Sim, é isso que eu estou aqui a falar. Porque como a professora deu a sugestão de pegar simplesmente todas as crianças e colocar numa única sala, fora das crianças normais, é um conceito que eu acredito que é um pouquinho errado. Porque eu colocando as crianças, pelo menos uma criança especial numa das salas com crianças normais, a criança vai desenvolver rapidamente. Eu estou vendo aqui que a professora está assim meio inquieta, parece que concorda, parece que não. Então, professora... Deixa-me só corrigir. Eu, quando digo uma sala para essas crianças, é naquele momento mesmo de pelo menos os 30 minutos de aprendizagem. Uma sala apropriada para o desenvolvimento da aprendizagem dessa criança. Nesse caso, desculpe, suponhamos, para um aluno da terceira classe, que eles já fazem o ditado, no momento do ditado, o que essa criança especial vai estar a fazer? Porque quando digo tapar o sol com a peneira, é em questão de condições e meios de ensino. Porque se o Estado me der uma formação para eu trabalhar com essas crianças, o Estado se me der meios de ensino, é claro que tudo numa sala eu vou conseguir arquitetar. Como? Eu já sei que eu tenho 3 especiais, eu tenho que usar a dinâmica. Eu venho, saúdo, organizo a sala, tenho a motivação, passo os preliminares no quadro. Enquanto os normais estão a preparar o ditado, eu me foco nesses especiais. Como? Pegando no meio deles de ensino com base na formação que eu tive. Agora, este aluno que está incluído nos alunos normais, daqui a pouco o seu ciclo termina. Ele passa para a quarta, passa porque não tem como reprovar, passa para a quinta, como não tem como reprovar, para a sexta. Como é que fica um aluno imperativo na sexta classe? Sexta classe eu já dito apontamento. Então, esse aluno que não aprendeu a escrever, como é que ele vai parar na sexta classe? Ele vai escrever o quê? Porque a idade dele aumentou. O desenvolvimento não parou. Mas a idade continuou. E, querendo ou não, ele vai ter que sair do primeiro ciclo. Vai ter que ir para o ensino primário. Como é que será esse aluno na sétima classe? Esse aluno não sabe matemática, esse aluno não sabe língua portuguesa, não sabe estudo do meio, não sabe fazer uma interpretação. Eu agora pergunto, como é que será esse aluno fora da nossa instituição? Só para acrescentar, né? Vamos tratar aqui o elemento equidade e igualdade. Igualdade, todo mundo é igual. Equidade, tratar por igual, igual, desigual, desigual. Não esqueça que estamos a falar sobre crianças especiais. E é uma necessidade aqui de haver mesmo essa separação, equidade, porque são crianças especiais. Acho que devemos nos focar mais em crianças especiais. E é isso. Fica difícil dar, por exemplo, uma redação. Os alunos da terceira já vamos focar na disciplina que eu estou a dar esse ano. É complicado eu dar uma redação a um aluno especial.
Um aluno que nem os sons conhece, mas está na terceira. Mas dá-se o caso de crianças especiais que falam muito bem. Fala. Aí, Fala, por isso é que eu digo que Fala, depende fala, da mas dificuldade de cada e uma. outros que nem Para falam. os imperativos, por exemplo, eu vou me basear nesse menino, o Cris. Sim. Ele, se tu passares o abecedário no quadro, ele lê o abecedário, mas ele não forma palavras. Eles, Como é que esse aluno vai para a quarta? eles estão Ele conhece o abecedário, mas ele não sabe formar os sons. Ele não sabe escrever o nome dele ainda. Então, eu não estou a dizer que devemos ter ou devemos excluir. Não. Eu acho que o governo deve investir mais nós, professores, sim, não é? Em seminários, formações, para nós sabermos e podermos lidar com com esse estas tipo de mesmas criança. crianças. Porque eu formada não terei como negar. Eu com mês não terei como não trabalhar. Essa aqui é a minha inquietação, por isso que eu disse que há uma necessidade de criar Certo. estratégias para poder albergar Sim. todas essas crianças, meios. É o que eu tenho dito. Para nós que temos, como não temos o apoio do Sim, Ministério, por isso não que se temos o encontra essa apoio dificuldade em da trabalhar com as instituição, mesmas crianças. eu telefono. E por Que vezes nem jogos usar, que mecanismos usar, porque eu quando me deparei com essa aluna do ensino médio, sinceramente, eu disse aos diretores, eu estou de mãos atadas, porque eu quero trabalhar com essa criança. E é chato uma criança que vem todos os dias de casa e eu vejo que essa criança Não tá nunca tem aprendendo. progresso. Por isso é que eu gritei, eu pedi ajuda. Como é que eu vou trabalhar com uma criança com síndrome de Down? Eu estou me sentindo limitada porque eu não sei como. Não tenho mecanismos. Não sei por onde começar. Então, ficou a dica de se investir mais na profissionalização dos profissionais na área do ensino especial, de modo a que as crianças especiais se sintam envolvidas em todo o processo educativo. Passando para outra questão, né, eu gostava também de saber, por parte das nossas convidadas, só temos mulheres, quando é que estamos diante de uma violação dos direitos das crianças? Quando é que estamos diante de uma violação dos direitos das crianças? Começo com a Ana Valéria. Olha, eu acredito que ficaríamos diante, né, de uma violação dos direitos das crianças quando nós, como pessoas não do outro lado, vemos os seus direitos fustigados, como já havia dito anteriormente, quando nós encontramos uma criança na rua a pedir esmola. Ali, um dos seus direitos já está a ser fustigado, já está a ser violado, porque ela aí não tem direito à educação, não tem direito à alimentação e à habitação, que é uma das primeiras coisas uma criança a usufruir. Então, acredito que quando nós encontramos uma criança em estado de vulnerabilidade, alguns dos seus direitos aí estão a ser fustigados. E quando esses direitos primordiais estão a ser fustigados, é claro que os outros não vão se fazer sentir. Senhora professora Jamila. Bem, eu acho que estamos diante da violação dos direitos da criança. Logo, o princípio, quando esse ser gerado no ventre da mãe, esse processo é interrompido. Falo do aborto. Que é o primeiro direito, que é o direito à vida. Quando pais não vão fazer a matrícula da criança. Quando a criança que está na escola vem e a mãe diz que não pode brincar porque tem que ir zongar para trazer dinheiro para casa. Quando a criança não tem direito, como é que eu posso dizer? Privacidade não, é só momento de lazer. Falo daquelas crianças que não vivem com os pais, vivem com aqueles pais de criação. A criança não tem direito a passeio, porque isso registra-se muito. Que o casal prepara os filhos e deixa essa criança de criação a arrumar. Quando essa criança não tem direito a assistir um boneco. Quando essa criança, pelo menos no Natal, não tem direito a um brinquedo. Então, tivemos que estar aqui a citar, são vários.
Mas pelo menos os mais essenciais são esses. Quando uma criança vai para o hospital doente, é abandalhada pelos enfermeiros. São vários direitos da criança violados, muitos. Eu acho que esses direitos da criança nós devemos mais. Como é que eu vou dizer? A pergunta não percebi. Quando é que estamos diante de uma violação dos Eu acho que nós direitos da criança? podemos ter mais, estamos mais adiante nesses direitos das crianças do que a professora acabou de explicar. Tudo isso nós podemos ter mais, podemos estar mais adiante nos direitos das crianças. Bom, indo para as nossas redes sociais, a Dicla deixou uma mensagem dizendo que até agora não percebeu o real papel do INAC no cumprimento dos direitos das crianças. Então, se gostaria que a Amélia explicasse mais uma vez para os nossos internautas qual é o principal ou real papel do INAC no cumprimento dos direitos das crianças. O principal papel Do INAC no no cumprimento direito das crianças. Sim. Sim, é a coisa das crianças. É a. É ajudar, É ajudar, sim, ajudar promover. a ver as crianças. Sim, Então, mais ou menos, o INAC tem o principal papel, né, de promover os direitos das crianças, como? Ajudando elas, ou seja, tirando as crianças na situação, um exemplo, tirando as crianças na situação de as crianças que estão de rua, abandonadas na rua, as crianças levando que para uma pedem instituição. esmola. Ou seja, a criança só se foca em trabalhar em crianças na situação de vulnerabilidade. Não é que neste caso, o Sim. INAC. Sim. Não consegue. Espero eu que os nossos internautas sejam todos esclarecidos quanto ao principal papel do INAC no cumprimento dos direitos das crianças. Passando para outra questão, né, eu gostaria de saber, por parte da Amélia, como se tem ou como se deve promover campanhas de sensibilização, palestras para promoção dos direitos das crianças. Sim. Ou seja, será que o INAC tem promovido campanhas de sensibilização? Tem, mas nem tido sempre. Nem sempre. Uma vez a outra. Temos feito palestras, sim, para as crianças. Sim. De quanto em quanto tempo? De quanto em quanto tempo? Eu já não consigo. Mas é uns tempos assim. Pois. Sim, professora Jamila, sim. Será que, ou que forma Um determinado tempo nós promovido? sim, E as temos crianças promovido. sentem-se, ou as crianças estão envolvidas nesse processo? Ou seja, uma participação massiva das crianças nesse processo? Algumas. Algumas. De algumas crianças tem sido, de outras não. Por que não? De outras crianças não tem sido porque, epá, é um bocadinho complicado. Não sei se é por causa mesmo de não estarem assim de uma forma habitual ou então, não sei. Mas eu também gostaria de saber se as crianças, né, depois de serem recolhidas nas ruas, o INAC promove campanhas de capacitação de modo a informar ou esclarecer nas próprias crianças que elas têm direitos e deveres, porque no princípio do nosso debate falamos, a Sim, professora Jamila tocou aqui num ponto em que dizia que nem as crianças conhecem os seus próprios direitos. a partir mesmo da palestra nós perguntamos às crianças, sabem qual é o vosso direito? Sabem qual é o vosso dever? Então, por que vocês saem de coisas, fogem das vossas casas, ficam a pedir esmola? Umas falam, não, o papá não trabalha, a mamãe não trabalha, não sei o que, não sei o que. Epa, é complicado, é uma coisa triste. Então, a mamãe não trabalha, faz com que vocês fogem. Sim, temos fome. Sim, eu também, o INAC, por que o INAC não promove campanhas de refrescamento, só posso dizer, sobre os direitos das crianças nas escolas? Sobre o direito das crianças Nas escolas.
um exemplo, Isso passar de já escola em sim. escola, Sim. criando um cronograma, passar de escola em escola, para ir falar sobre os direitos das crianças, nas mesmas crianças. Algumas é mais Já pelas fizeram classes, sim, nós fizemos mais pelas classes, pelas escolas poucas vezes. Porque aqueles que estão na escola são um bocadinho mais crescidos, é mais para aqueles que estão na creche, não usamos aqueles que estão na creche, que estão aí no coisa, no abrigo, aqueles que estão aí nos gaiatos, tá vendo? É mais para aqueles ali. Eu ainda acredito que acho que a Amélia não percebeu a questão. Ela perguntou quais são os meios que utilizam para sensibilizar as pessoas. Como é que essas sensibilizações funcionam? Como é que as sensibilizações funcionam? Sim. Nós conversamos com as crianças. crianças? Sim, conversamos com as crianças. Explicar mesmo nas crianças, isso é assim, teu direito é assim, teu dever é assim, não sei o que é assim. Vamos dialogando com as crianças, que é para elas procurarem saber qual é o direito delas, qual é o dever delas. E será que depois dessa mesma sensibilização Sim, existe um efeito? sim, um efeito. O que acontece depois da sensibilização? Desculpa. Um efeito, depois da sensibilização, nós temos lá. O direito da criança é amor, a criança deve ter amor, a criança deve ter alimentação, a criança deve ter saúde, proteção, respiração. A criança tem o direito de um bom coisa, de um bom lazer. A criança tem direito de um bom passeio. A criança, enfim, a criança tem direito mesmo de tudo. Tudo isso é o direito da criança. Agora, o dever da criança é que a criança tem que saber quais são os deveres dela. Também. Sim, para a doutora Amélia tem alguma coisa a crescer quanto à explanação? Professora Jamila, tem alguma coisa a crescer quanto à explanação da Amélia quanto à sensibilização? Bem, desculpa lhe dizer, mas eu acho que nós, coisas, mas não estão a cumprir, não cumprem. muito sinceramente falando, eu não sei, né? Mas eu não vejo, não vejo de forma assim árdua o trabalho do INAC, porque o INAC devia sair às ruas, o INAC devia ir às escolas, o INAC devia ter cartazes publicitários na rua, o INAC devia ter pequenos livros. Nós temos pequenos livros, nós temos. Sim, mas eu acho que bem, não se vai chegar às de uma crianças, forma resumida, Em a todas as mensagem do crianças. INAC, às escolas. Nós temos a mensagem não as flui. escolas, em todo para todas as crianças, A mensagem não flui. Porque Porque devia ter pelo menos aí, quinzenal ou uma vez por mês ir às escolas, porque as crianças seria uma forma também de expandir a mensagem. Porque se vocês irem para as escolas, esses alunos que estão incluídos no Ministério da Educação, eles têm vizinho e vão passando A as informação. informações. Eles têm primos, vão passando a informação. Não devem só se limitar naquelas crianças que vocês recolhem e a mensagem ficar aí. E não é que devia, na porta das igrejas, no fim da missa infantil, nas escolas, nas paradas, pelo menos 7h30, 2 pessoas da INAC, olha, viemos passar mensagem nas praças, o INAC devia estar, Porque eu ainda nas acredito praias, o INAC devia estar. Então, eu acho que, sinceramente, eu vejo o trabalho do INAC. Mas nós já parado. estamos nas praias, nós já Mas estivemos isso nas é uma escolas. atividade que deve ser Nós já estivemos contínua. nas escolas, já Uma estivemos nas prática praias, reiterada. agora praticamente estamos mais Quando? nas creches. Uma criança da creche não tem noção Nós já do que é o tivemos. direito. Por A exemplo, se criança nós... da creche, você lhe explicar, creche está a usar A Amélia fralda. afirmou É há pouco tempo que nas escolas não podem porque são mais crescidos. São esses que devem fazer. Já fizemos, agora já não estamos aí pela Porque, por escola. exemplo, mas Nós ainda- já também já tivemos. Mas eu agora acredito já que fizemos. ainda continuam a ser Você não vai crianças. crescer. Criança da creche não tem noção
do que está lá a fazer, em primeiro lugar. Porque o pai deixa na creche e vai trabalhar. Já se vocês passarem na escola e essa criança da creche que tem dos 0 aos 3 anos, se vocês passarem na escola onde está o humano de 10, 8 anos, se a criança de 10, 8 anos ver a funcionária de casa a ralhar este da creche, a criança de 10, 8 anos vai dizer: Pode tia, intervir. violência doméstica, a criança não pode bater. Já tem noção. Tia, não desliga a televisão porque a criança tem o direito de assistir. Eu acho que é nas escolas que vocês devem andar mais. Porque Vão passar na creche, qual é a mensagem que o aluno da creche vai levar para vai casa? passar ao pai? Porque na explanação Cinco da... anos, não? Sim, porque na explanação da Amélia me dá a entender que tem uma idade limitada para trabalhar. Porque quando a Amélia diz que nas escolas onde há mais crescido não se pode mais trabalhar, dá-se o caso que... É complicado. Sim, porque é bem sabido que criança é até 17 anos de idade. Certo. Então, com essa idade, ela ainda tem muita informação para digerir. Exatamente. Já o aluno da iniciação estará em condições de dizer: papá, a criança tem direito a passeio. Sim, Porque a criança só vê só o pai que sai, sua mãe que passeia. A criança tem direito, a criança já consegue expressar o seu direito. Já a criança da iniciação, não sei. não sei mensagem explicar, passa. sim. Só também. Sou de opinião com a professora Jamila. Essa também, criança da iniciação. Essa também, que está coisa. Essas também da sabem também. Sim, para que elas fazem a Tem iniciação na passado. creche, tudo muito bem. Mas eu acho que não passam a informação tão sólida como Sim. um aluno que Eu faz a posso iniciação na concordar com a escola. professora. Tão sólida mesmo eles não passam. Como o aluno que está na escola. Daí que eu digo que a mensagem não flui. Porque mesmo que vocês passarem na creche, depois tem a brincadeira, tem o descanso. Sim. Essa informação, se vocês passaram às 8, Até até às 15 horas, já que o pai vai desapareceu. pegar, a criança já esqueceu. Sim. Infelizmente, o nosso horário não compensa e já estamos mesmo na reta final desta live. Então, eu gostaria que cada uma de vós fizesse um apelo a todos quantos estão a nos ouvir, criança, pais, professores, deixando um apelo sobre os direitos das crianças. Ana O Valéria. apelo que eu deixo é que não simplesmente esperar que o governo faça, nós como encarregados de educação também podemos passar a informação sobre os direitos das crianças e que devemos velar arduamente sempre para que estes mesmos direitos possam ser cumpridos. Por isso que o tema de hoje é o cumprimento dos direitos das crianças em Angola. Se um não faz, outros podem fazer e juntos irmos avante. Chorar. Bem, eu tenho dito sempre que o respeito não se impõe, o respeito conquista. Então, para nós adultos sermos respeitados, devemos primeiro respeitar as crianças. E respeitando é fazer valer os seus direitos. Primeiro, para os nossos dirigentes, vamos abrir um bocadinho mais os olhos para as crianças, fazer valer esses direitos. Não adianta ter aí tudo legislado e não se fazer cumprir, não é? Porque uma criança bem formada hoje é um adulto bem colocado amanhã. Então, vamos criar essa base bem sólida. Fazer valer mesmo o direito da criança, não só no dia 1 de junho, no dia 16, mas todos os dias. Gostaria também que, pelo menos, tivesse programa, né? Naquela hora dos intervalos, das publicidades, que não passassem só marca, não passassem só moda. As crianças também assistem. Então, pelo menos uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, naqueles intervalos publicitários nas cadeias televisivas, nas rádios, porque as crianças ouvem, as crianças veem. Então, focar um bocadinho aí mais, né? E o INAP se faça sentir mais ainda. Tá bem. Amélia. Um apelozinho à população sobre o cumprimento dos direitos das crianças. Vamos a olhar mais para as crianças, nos abraçando. Bom,
agradecer a vossa presença aqui no nosso painel de convidados, concerto, os seguidores e todos os apreciadores dos direitos das crianças sentiram-se abraçados por essa causa e aprenderam mais e mais sobre essa causa. Hoje, o nosso tema principal foi o cumprimento dos direitos das crianças em Angola, onde abordamos diversas questões em torno desse tema. Onde chegamos à conclusão de que é de extrema importância falar sobre os direitos das crianças, pois as crianças são o principal alvo da nossa sociedade, ou seja, as crianças de hoje, futuros de amanhã. E voltamos daqui a 15 dias para mais um Triângulo de Análise. Obrigada a todos.